que são influências de Cláudio Naranjo. E a partir de construções a partir do Eneagrama 2.0, certo? O que a gente está fazendo aqui é fazendo uma ruptura, em algum momento, com o Eneagrama 2.0. Eu brinco isso, falo para a Fá, que é uma ruptura que não é, tipo assim, uma separação de casamento, né? Que daí nunca mais volta, mas uma ruptura no sentido de, a partir... Vamos parar de pensar nesse formato e vamos começar a pensar em outro formato. Como o Cláudio o fez em relação ao Oscar Echazo. O Cláudio, para construir o Eneagrama 2.0, ele fez uma ruptura para que o diagnóstico fosse a partir de recursos, traços comportamentais, e principalmente nas paixões, no Eneagrama das paixões e das fixações, é o principal Eneagrama que o Cláudio trabalhou. Essa ruptura que eu quero trazer aqui é uma ruptura que a gente para de olhar tanto para traços comportamentais. Nós vamos olhar para traços comportamentais, relaxa, nós vamos, não tem problema. Mas começar a olhar para outras questões que são úteis ao desenvolvimento da inteligência emocional. E por que eu estou dizendo isso hoje no dia do Eneagrama? Porque hoje o que se sabe em termos de emoções não é o que se sabia há 30 anos atrás. Não é o que se sabia há 10 anos atrás. O papel das emoções, para os gregos, era algo a ser controlado a partir da razão. Dá para perceber que os gregos não eram muito fãs das emoções. Tanto que eles botaram nomes muito ruins, não é? Raiva, medo, inveja, avareza, gula, são nomes gregos, tá? Das paixões humanas, que é uma filosofia grega clássica. Eles não eram muito fãs das emoções, não. Mas hoje, a gente sabe que o papel das emoções não tem esse papel negativo necessariamente. As emoções podem ter esse papel negativo, mas não necessariamente. Nós entendemos hoje, através da neurociência, que qualquer comportamento, e essa é a máxima que eu quero trazer aqui, nessa disruptura do Eneagrama que eu chamo 3.0, é que a gente pode entender que as emoções, elas são responsáveis por manter estável todo e qualquer traço de comportamento. Então, para que um comportamento seja estável, eu tenho que ter uma emoção que sustente ela. Não sou eu que estou dizendo, né? Isso é exatamente o que o neurocientista Antônio Damasio relata em seu livro Mistérios da Consciência, e a partir das suas pesquisas com pacientes que tinham lesões em específicas áreas do cérebro relacionadas com emoção e razão. Ele comprovou que o nosso comportamento só é estável. O que é um comportamento estável? Para a gente ficar mais claro, falar, digamos assim, de forma prática. A Edna é uma pessoa organizada. A Silva é uma pessoa expansiva. O Cauã é uma pessoa extremamente reflexiva. Bom, a gente conhece as pessoas, não é assim? Pelos traços que são estáveis, são repetitivos, traços que desenham a sua personalidade. Até aí tudo bem? Então a gente, fulano é mais assim, a Fabrícia é mais expansiva, né? Fulano é mais empático. Tal. Esses traços comportamentais estáveis, que denotam inclusive a nossa personalidade, eles só são estáveis porque há uma emoção que os sustente. Com a compreensão desse papel das emoções, muda totalmente o jogo. E inteligência emocional começa a se tornar uma soft skill desejável para executivos, para líderes nos próximos anos. E não é porque virou a bola da vez, não é porque é moda. Não, porque agora a gente entende o papel das emoções. Então a inteligência emocional começa a se tornar algo interessante, algo imprescindível nas relações humanas. E o que é inteligência emocional? Inteligência emocional, segundo Goleman, né, e essa descrição nos é útil até hoje, tá? Embora, né, quando o Goleman ele escreveu o livro Inteligência Emocional, tinham aspectos que não haviam sido compreendidos ainda. Por exemplo, o processo da amígdala. Quem lê o livro Inteligência Emocional, ele coloca que a amígdala, não é a nossa amígdala aqui, tá? O aluno diz, mas eu operei a amígdala, e agora? Não tem problema, tem outras, né? A amígdala, né, vem do grego, significa amêndoa, e temos em formato, então nós temos uma amígdala no cérebro, né, na região do tronco encefálico, e todas as informações que nossos olhos,
a degustação, todos os sentidos trazem para esse ponto e passa pela amígdala primeiro para ver se é uma ameaça ou não. A amígdala é responsável, e aí olha que interessante, por única e exclusivamente um tipo específico ainda de medo. Já Goleman colocava que não, que todas as emoções passavam por lá. Foi exatamente Antônio Damasio que comprovou que não, porque ele tinha pacientes que tinham a amígdala calcificada. Eu lembro de um livro dele que tinha a imagem de uma amígdala calcificada. Imagina, uma amígdala calcificada, de osso. E essa pessoa que tinha essa amígdala calcificada tinha todas as emoções. Comprovando que não precisava da amígdala para ter as emoções. Qual ela não tinha? O medo amidalar. Qual é o medo amidalar? O medo de ameaça. Ela não só não tinha e não reconhecia situações que lhe geravam perigo, como não reconhecia as expressões de medo, de pânico, por exemplo, ligadas à sobrevivência instintiva. Tá? É um tipo de medo. Não é um medo que a gente vai trabalhar aqui no Enneagrama, que é o medo mais preocupação. Oh, meu Deus, será que no final do ano tudo vai dar certo? Será que, né? Isso é outra coisa, é um medo mental. O medo amidalar está relacionado com o medo instintivo, sobrevivência. Então a gente começa a alocar melhor, em termos de inteligência emocional, o papel das emoções, que na época onde o próprio Goleman escreveu o livro Inteligência Emocional, isso ainda não estava claro. O que eu quero também dizer com isso é que nós estamos em um momento muito interessante. Nós estamos desenvolvendo ainda ferramentas para entender esse hardware que é o nosso cérebro e o papel das emoções. Sabe-se muito a respeito disso, ótimo, maravilha, mas ainda é, em muitos aspectos, arranhar a superfície do iceberg. Muitas coisas nós estamos compreendendo sobre o ser humano em termos de desenvolvimento no nosso cérebro, e é a correspondência dele com o coração, por exemplo. Tem todo um trabalho do Instituto Americano chamado HeartMath, mostrando que entre batimento cardíaco e outro, o coração emite uma onda eletromagnética que é relida pelo cérebro. Wi-Fi entre cérebro e coração. Entende? Interessantíssimo isso. E que existem tantas células nervosas no coração e no estômago, interessante, hein? No estômago, permitindo o quê? Uma inter-relação via Wi-Fi, olha que louco, através das ondas desse batimento, entre os batimentos cardíacos, essa onda eletromagnética, com o cérebro. Isso é tudo muito novo. Tá? Quem tiver curiosidade, bota no Google HeartMath. Esse instituto hoje, através de componentes físicos, ele consegue medir isso, essa onda eletromagnética. Nós não conseguimos fazer isso até pouco atrás. Até pouco atrás não tínhamos ressonância magnética funcional. Ressonância magnética funcional consegue ler o cérebro em movimento. Você consegue pensar uma coisa e sabe que área do cérebro está sendo ativada na hora que você tem aquele específico pensamento. É um vídeo, não é mais uma fotografia. É um vídeo sobre o cérebro. Isso é o que? Tecnologia. A tecnologia tem conseguido fazer com que a gente tenha entendido um pouco mais dessa ferramenta fenomenal, entre aspas, ferramenta, que é o nosso cérebro. E também no papel das nossas emoções. Até aí tudo bem? Então, o que eu chamo de Enneagrama 3.0 é essa perspectiva em que a gente começa a ter uma perspectiva de diagnóstico, não só pelos traços comportamentais, que Claudio Naranjo nos trouxe muito bem, e bebemos dessa fonte 99% das pessoas que trabalham no Enneagrama, mas também que a gente possa ter uma atitude disruptiva em relação a isso e começar a olhar para as pessoas a partir dos recursos emocionais. Para tal, nós precisamos do quê? De uma nomenclatura das emoções que seja positiva. Porque se você identifica que você tem inveja, vontade de se livrar dela, não é? Se você identifica que tem avareza, já com esse nome, vem a vontade de querer o quê? Se livrar disso. Não é uma coisa que a gente pode ser. Olha, eu passei anos dizendo para as pessoas, olha, a inveja na dose certa pode ser bom. Nadando contra a correnteza. Entende? Por quê? Porque tinha séculos atrás de mim mostrando que a inveja era ruim. Que é inclusive um pecado. Como é que eu vou lutar contra a coisa que em algum momento se chama pecado, né? Eu várias vezes falei, você sabe o que significa pecado? A etimologia da palavra pecado é um termo de arqueria, significa errar o alvo. Significa que por medo você queria uma coisa e foi buscar outra. Por inveja você queria uma coisa e foi buscar outra.
Então, no sentido etimológico da palavra, até está tudo bem. Só que aí a gente coloca um peso todo, né, secular da cultura cristã. Olha, a Denise colocou uma coisa interessante, ó. Renomeou gula por sede de viver, né? É verdade, ótimo. Melhor visto. Claro, porque com esse elemento que a gente chama de gula lá em cima, a gente não entende o que é ela numa dose adequada, que sustenta comportamentos, como diz a Denise, que são comportamentos abertos, para uma mente aberta. Lembra, o comportamento só é estável, tem uma emoção que lhe sustente. E não é necessariamente gula. Pode ser curiosidade. Não é necessariamente medo, pode ser prudência. Não é necessariamente raiva, pode ser persistência. Olhem, a natureza da raiva e da persistência é a mesma. O que muda é a dose, certo? E olha que mudança dramática ocorre se a dose é menor. Como quase tudo na vida, na verdade. A dose, né? Então, a dose de vínculo com a ação se torna persistência. Se eu comecei, vou até o final. Se eu digo que eu vou. Se não deu certo, eu tento de novo. Quantas vezes? Quantas forem necessárias. Fenomenal, não é? O que sustenta no indivíduo um comportamento mais estável em relação ao começo, meio e fim. Determinação. Só alegria. Claro, se o indivíduo fica preso nisso, com o seu único recurso, e as coisas não funcionam como ele gostaria que funcionassem, persistência vira raiva. Ele fica indignado com as coisas não serem como serem. Mas esse aí temos o tipo 1 e todos os traços comportamentais do tipo 1. Mas isso não quer dizer que a pessoa esteja sempre nessa situação. Bem pelo contrário. Né? Senão a gente vai começar a ver as pessoas como a Denise é tipo 7, ela nunca para quieta, ela nunca termina as coisas. Nada mais longe da verdade. Como assim? Entende? Agora eu vou ter um rótulo pejorativo a respeito da minha personalidade a partir de elementos que são em excesso e que não são a realidade. São elementos que são pontos fora da curva, em situações específicas, em que pode até determinar em algum momento meu comportamento, mas não sempre. Certo? E falando disso, há uns dias atrás, num grupo que eu estava numa cooperativa de crédito, o Cicobi, aqui em Santa Catarina, e aí uma aluna me disse, olha, tem um post, até mandou esse post para mim, vou mandar para vocês no grupo do WhatsApp aí. Um post, eu não acredito que esse post seja verdadeiro, assim, porque sabe como é que são essas coisas de post hoje em dia, né? Fala de Thomas Edison, né? Vai saber se aquilo que foi falado dele é verdade ou não, mas o post é mais ou menos assim. O que interessa é a história e, de repente, se a veracidade dela também não foi o caso, não é o ponto central. Que era a história em que o Thomas Edison, enquanto criança, chega em casa com um bilhete do colégio para a mãe. Bilhete fechado da professora para a mãe. A mãe abre o bilhete e começa a lacrimejar. E ele pergunta o que foi. O que foi é que a professora disse que você é muito inteligente e que a escola não está à altura da sua inteligência e que eu teria que agora ser sua mentora, ser sua professora, você vai ter que estudar em casa. Né? Isso. Anos se passaram, ela realmente deu aula para ele, segundo esse post, não sei se isso é verdade ou não fui atrás ainda, mas vou. Que ele, na vida adulta já, a mãe já tinha falecido, ele foi arrumar as coisas em casa e num dos armários da mãe encontrou esse bilhete e abriu. E o que o bilhete dizia era nada a ver com aquilo que a mãe tinha dito a ele na infância. O bilhete dizia que ele era um idiota e que as crianças do colégio não mereciam estudar como idiota e que ele tinha sido expulso do colégio por conta da sua inabilidade de aprendizado. Bem interessante, nós estamos falando de Thomas Edison. Eu gostei dessa história, se é verdade ou não, é outra coisa, porque eu estava lendo um outro psicólogo americano que estuda psicologia na área comportamental, e ele dizendo que estudos feitos com crianças em colégio têm mostrado a mesma coisa, algo parecido que aconteceu nessa historinha, né, com o Thomas Edison. Eles mostraram agora um estudo sério em que chegam num colégio e imagina uma equipe chegando no colégio fazendo um diagnóstico de QI dos alunos. E daí diziam aos professores que os 10 maiores QIs
aquela classe eram fulaninho, fulaninho, fulaninho. Só que não era. Era apenas uma projeção aleatória entre os alunos. E naquele ano, aqueles alunos tiravam as maiores notas. Também fizeram o contrário. Pegaram aquelas pessoas que tinham menor QI e disseram aos professores que esses eram os maiores QIs. E naquele ano determinado, essas crianças tiveram as melhores notas, mostrando que a capacidade do indivíduo de se manifestar tem muito a ver com o meio, que estimula ele ou reprime ele. Faz sentido? Dentro dessa perspectiva, nós construímos aí uma perspectiva do Eneagrama 3.0, em olhar para os potenciais que as pessoas têm, que podem estar em excesso e se tornarem vícios emocionais. Mas isso não significa que isso é negativo. Significa que a pessoa está mal orientada. Porque se ela conduzir isso de forma positiva em sua vida, ela tem um potencial enorme. Então, nós queremos instalar uma perspectiva em que um diagnóstico seja feito a partir dos recursos que o indivíduo tem, os potenciais que a pessoa tem, as competências emocionais. E com isso nós contemplamos exatamente a descrição do que significa inteligência emocional, segundo Goleman, que é o desenvolvimento da habilidade de reconhecer as emoções, as próprias emoções, reconhecer as emoções dos outros, aprender a lidar com as suas próprias emoções e aprender a lidar com as emoções dos outros. E é exatamente isso que é inteligência emocional, que é o que nós queremos desenvolver com o Eneagrama. Por quê? Porque não existe melhor mapa para descrever as emoções que o próprio Eneagrama. Anos foram dedicados a descrições de traços relacionados às emoções. Então nós vamos nos apropriar, digamos assim, por isso nós não vamos abandonar, de todo um conjunto que já foi trabalhado a respeito de traços que são sustentados por específicas emoções. Só que nós queremos fazer, ampliar o quadro de emoções para não só vício emocional, mas para competência emocional. E para isso eu desenvolvi uma nomenclatura própria para essas emoções. Então nós vamos ter esse binômio de persistência, raiva, que vocês já viram no módulo anterior, que é o módulo de introdução, que está aí, quem não teve acesso ainda, está disponível no nosso ambiente de AD, todo o módulo introdutório com todo esse conteúdo. Que é o quê? A persistência, que pode se transformar em raiva, o sentimento de capacidade, que pode se transformar em orgulho, a adequação, que pode se transformar em vaidade, a introversão, que pode se transformar em inveja, a desidentificação, que pode se transformar em avareza, a prudência, que pode se transformar em medo, e assim por diante. Então nós temos o quê? Uma nomenclatura que nos permite não só perceber as emoções quando elas estão em excesso, que é impressionante, e positivo, porque a maior parte das pessoas não percebe. Então o Eneagrama 2.0 tem todo um aporte e um benefício que traz ao indivíduo de tornar-se consciente das suas emoções em excesso. É importantíssimo identificar minha raiva. É importantíssimo identificar minha inveja, minha avareza, sem dúvida, quando eu estou em excesso. Mas também, agora, com as competências emocionais, no Eneagrama 3.0, que identifique as emoções enquanto no papel de sustentar e manter estável comportamentos específicos, comportamentos produtivos, comportamentos estáveis que são úteis para o desenvolvimento humano. Até aí tudo bem? Então, nesse dia, para fechar esse tema do Eneagrama, esse dia que é o Dia Internacional do Eneagrama, eu quero agradecer aos meus colegas que não estão mais juntos conosco, que foram os pilares para que a gente pudesse fazer o trabalho que nós desenvolvemos hoje, como, por exemplo, Oscar Ichazo e Cláudio Naranjo, especificamente no Brasil, o próprio Alauro Passos, da Escola SAT, que foram pedras fundamentais na perspectiva do Eneagrama 1.0 e 2.0. E todos os meus colegas que também desenvolvem abordagens na Associação Internacional de Eneagrama e que têm suas próprias perspectivas, suas próprias abordagens de aplicação prática. Nós vamos ver aqui uma abordagem, uma específica abordagem que eu desenvolvi nesses praticamente 30 anos de aplicação do Eneagrama, então uma formação de analista em Eneagrama com a abordagem que eu desenvolvi, que é uma abordagem muito própria, muito específica, de aplicação prática nas organizações e no trato e desenvolvimento humano. Existem outras abordagens? Sem dúvida. Estava até lembrando hoje aqui com a Fá, de um grande amigo, que é o padre Cunha, né?
que nos casou, inclusive, é um grande amigo, que tem uma abordagem fenomenal ligada hoje especificamente com o Enneagrama, e também eu até presenciei e vi isso no encontro da Associação Internacional em Brasília, ele trabalhando com constelação familiar e o Enneagrama, de uma maneira brilhante. Fiquei impressionado com o trabalho que ele desenvolveu. Então, abordagens sendo desenvolvidas a partir desse ferramental, certo? Esse é o grande barato dessa ferramenta. Então, não temos nada que podíamos dizer assim, isso é o Enneagrama. O Enneagrama é, como se a gente pudesse dizer assim, a psicologia. O que é a psicologia? Tem várias abordagens. O que fez Jung, o que fez Freud, o que fez Reich, são coisas diferentes, são diferentes abordagens, né, nesse ambiente que nós podemos chamar de psicologia. A mesma coisa acontece com o Enneagrama. Várias abordagens, várias maneiras, várias aplicações que têm como objetivo comum o desenvolvimento humano. Feito a introdução, é isso, Fábio?